seu dia seja imensamente abençoado. Vamos estudar os modos de produção. Conceito de modo de produção, ou MDP. Quando vocês verem esta sigla MDP, se refere a modo de produção. Então, modo de produção é o modo pelo qual a sociedade se organiza para produzir seus meios de subsistência. Modo de produção em economia é a forma de organização socioeconômica associada a uma determinada etapa de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Para chegarmos aqui no conceito de modo de produção, temos que ver outros conceitos, como meios de produção. Então, os meios de produção é tudo aquilo que é utilizado para se produzir um bem. Então, nós temos aqui que os meios de produção é a soma da matéria-prima mais os instrumentos de produção. Então, a matéria-prima é aquilo que é retirado da natureza, e os instrumentos de produção são as ferramentas, todo objeto, que ele vai influenciar direto ou indiretamente na transformação da matéria-prima. Por exemplo, as ferramentas, as máquinas, a terra, o espaço onde a fábrica ela é instalada, por exemplo. Então, tudo isso somado constitui os meios de produção. Então, os meios de produção mais o trabalho dos seres humanos, ou a força de trabalho humana, é igual às forças produtivas. Então, as forças produtivas mais as relações de produção é igual ao modo de produção. Então, forças produtivas, nós já entendemos aqui o que é, e relações de produção são as relações estabelecidas entre os indivíduos na produção, distribuição ou troca de bens, de produtos. Então, por exemplo, no feudalismo, quais eram as relações entre os indivíduos que eram estabelecidas na produção dos bens de subsistência? Então, era entre o senhor e o servo. Hoje, no capitalismo, as relações que são estabelecidas é entre o patrão e o empregado, patrão e o assalariado. Então, as relações de produção ou de trabalho são assalariadas. No feudalismo, as relações eram a servidão. Então, aí nós temos então o conceito de modo de produção. Nós vamos ver que os modos de produção na história, eles seguiram essa ordem. Primeiro, primitivo, depois escravista e asiático, o feudal, capitalista e socialista. Tá certo? Aqui é um e aqui é outro. Então, aqui uma imagem que representa o quê? A economia mundial, O mundo, ele é movido por uma grande parte pelo quê? Pela economia. Então, a economia é muito importante na vida dos seres humanos. Aqui nós vamos ter os modos de produção e eles vão estar aqui, associados a cada período da história. Então, a pré-história, ela vai desde o aparecimento do homem até a invenção da escrita no ano 4000 a.C. Então, essa linha histórica aqui, só relembrando, a Idade Antiga vai de 4000 com a invenção da escrita, 4000 a.C. até 476 com a queda de Roma. Dá-se início à Idade Média, que vai de 476 a 1453 com a queda de Constantinopla. Aí nós temos o início da Idade Moderna, que vai até 1789 com a Revolução Francesa. E aí dá-se início à Idade Contemporânea, que vai até os dias de hoje. Então, durante todo esse período aqui, nós vamos ter os modos de produção de cada um. Então, modo de produção primitivo, que se deu no período da pré-história, baseado na caça, coleta,
e na pesca. O modo de produção asiático, que são das primeiras civilizações hidrográficas, que vão surgir às margens dos rios, no Crescente Fértil. Nós vamos ter o modo de produção escravista também na Idade Antiga, em Grécia e Roma. Nós vamos ter o modo de produção feudal na Idade Média. A Idade Média é um período de 1000 anos, e aqui nós vamos ter o feudalismo. O modo de produção capitalista na Idade Moderna, que quando a gente tem o fim da Idade Média e a transição aqui para a Idade Moderna, começa a surgir o capitalismo. E o capitalismo surge por conta do declínio do sistema feudal, com o ressurgimento das cidades, do comércio. Na Idade Média, nós vamos ter um período em que as cidades elas vão ficarem reduzidas, porque a sociedade ela é basicamente rural. E o comércio quase desaparece na Idade Média. Na Idade Moderna começa a ressurgir tudo isso, e aí o sistema capitalista baseado em quê? No lucro, na ideia do comércio. E o capitalismo, ele continua, ele se fortaleceu e se tornou o sistema dominante, o modo de produção ou o sistema econômico dominante. Como meio de crítica, Karl Marx e Friedrich Engels criaram a teoria socialista, e aí surgiu o socialismo, que é um modo de produção que veio como alternativa ao capitalismo, mas só alguns países que adotam esse modo de produção ou esse sistema. Então nós temos aqui uma ordem que a gente vai associar aqui a ordem segundo o que a gente viu na página anterior. Então, qual é o primeiro modo de produção? Primitivo. Então, vamos fazer rapidamente esse dever aqui. O segundo, asiático. Depois, escravista. Depois, feudal. Capitalista. E, por último, socialista. Então, essa é a ordem dos modos de produção ao longo da história. Nós vamos estudar individualmente cada um. Vamos começar aqui pelo modo de produção primitivo. O modo de produção primitivo ele é baseado na caça, na pesca e na coleta. Nesse período, o homem ele é nômade porque ele está à procura de alimento, então ele se desloca e não tem lugar fixo. O trabalho ele é o quê? Coletivo. Então, essas são as características do modo de produção primitivo. Na comunidade primitiva, os homens trabalham em conjunto, os meios de produção e os frutos do trabalho é coletivo, de todos. As relações de produção são baseadas na amizade e ajuda de todos. A propriedade, como eu disse, ela é coletiva, a propriedade coletiva dos meios de produção, a terra em primeiro lugar. Não existia o Estado, que só passou a existir quando alguns homens começaram a dominar os outros, e aí surge a figura do Estado, da dominação, do governo. Continuando. O modo de produção asiático vai se desenvolver numa região que é o Crescente Fértil, na Antiguidade, nas civilizações hidrográficas, ou seja, que surgiram às margens dos rios, e no Crescente Fértil, como Egito, Mesopotâmia e Indocina. A característica principal, o Estado, ele detém a posse das terras e a economia é baseada na agricultura irrigada. O Estado, que é representado pelo rei, imperador, faraó. Por exemplo, no Egito, o faraó. Então, é o exemplo clássico de modo de produção asiático. Então, existe o que? A servidão coletiva. Os camponeses, eles cultivam os solos, as terras que pertencem ao Estado, representado pelo faraó, pelo rei, pelo imperador. Então, existem as outras classes que são providos pelos camponeses, por aqueles que trabalham,
na agricultura. Então, os objetos são produzidos com ferramentas e técnicas simples e o comércio ou escambo, que é a troca, tem papel secundário na economia. Então, MDP asiático, característica, se desenvolveu no Crescente Fértil, que é essa região aqui, em formato de lua em quarto crescente, que vai desde o Egito à Mesopotâmia, onde surgiram as primeiras civilizações do mundo, e é baseado na servidão coletiva, as pessoas são servas do Estado, e onde é praticada a agricultura irrigada. Próximo modo de produção é o modo de produção escravista, que se deu em Grécia e Roma, na Antiguidade Clássica. Então, evidencia uma forma de organização identificada pelo surgimento da propriedade privada. O indivíduo, o escravo, é transformado em uma mercadoria, existe a relação de dependência com o trabalho escravo. Então, a mão de obra aqui, nesse sistema, é o quê? A escravidão. O homem livre é um ser humano. O escravo não é ser humano. Então, dizia aqui o direito romano. Então, os escravos vinham das conquistas e dominação, né? Essas civilizações dominaram muitos povos e territórios. A escravidão, ela é branca, mas o escravismo ele também se deu na América, no Brasil, em outros períodos, né, que aí é associado ao africano, ao negro. O escravo, ele é o quê? Uma propriedade de um senhor. Então, as relações de produção aqui são escravistas, é a escravidão. Próximo, modo de produção feudal. Então, no feudalismo, existe a servidão, só que a servidão agora a um senhor feudal e não ao Estado. No modo de produção asiático, a servidão é coletiva. Aqui não, é a servidão a uma pessoa, a um senhor. Então, existe aqui a divisão da sociedade entre servos e senhores feudais. As relações de trabalho é a servidão, né? A agricultura ela é praticada nos feudos, que são as terras dos senhores feudais, que é a propriedade senhorial, o feudo. Então, esse modo de produção feudal ele se dá no período da Idade Média. Nesse período, a sociedade ruralizou-se, né? Houve uma descentralização política, ruralização da sociedade, descentralização porque existiam vários senhores feudais com seus poderes e seus domínios, e a consolidação da igreja, a igreja é bem presente nesse período. A sociedade aqui dividida hierarquicamente, nós temos o quê? A base agrícola, o domínio da igreja, e a sociedade dividida em estamentos, clero, nobres e servos, que aqui a gente distribui na pirâmide, onde cada pessoa tem o seu lugar predeterminado na sociedade. Então, quem é nobre, porque nasceu nobre. Quem é camponês, porque nasceu camponês. Então, as relações de produção, como eu disse, é a servidão. E o feudalismo, a base da economia é a agricultura. Próximo, com a crise do sistema feudal, porque os servos começaram a fazer revoltas, e aí houve o quê? O declínio dos senhores feudais, do feudalismo em si, e foi aparecendo um novo sistema econômico, que é o capitalismo. Então, o capitalismo ele vai se caracterizar pelo quê? Pelo modo de produção, com as relações assalariadas de produção, que é o trabalho assalariado. As relações de produção baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia. O capitalismo é movido por lucros. Temos duas classes, burguesia e os trabalhadores assalariados. Então, as características, propriedade privada dos meios de produção, relações de trabalho assalariada, estratificação social baseada em classes, desenvolvimento das relações de mercado, a ideologia do lucro e a presença do capital. O capital é o quê? O dinheiro
que é investido para ganhar mais dinheiro. Então, o capitalismo é baseado, né, na ideia do lucro e do capital. Então, lucro, propriedade privada, as propriedades, elas pertencem a pessoas em particular. Existem duas classes antagônicas. A burguesia é quem detém os meios de produção, são os indivíduos mais ricos, e as relações de trabalho é assalariado, onde a pessoa ela trabalha para receber um salário. Ela não detém os meios de produção, né, os trabalhadores, por isso eles têm que trabalhar para quem detém. Então, aqui é o sistema capitalista. Então, próximo sistema é o modo de produção socialista. Quem criou esse sistema foi Karl Marx e Engels. Esse sistema ele foi criado para combater o capitalismo por conta da exploração do trabalhador pelo capitalismo. Karl Marx e Engels queriam que os países adotassem o comunismo ou o socialismo, que é a mesma coisa. Então, a base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Então, tudo vai pertencer a quem? Ao Estado, não aos indivíduos, não é propriedade privada. Os meios de produção são públicos ou coletivos, todos usufruem, e não existe propriedade privada e a economia segue uma planificação global. Então, há um planejamento do Estado sobre a economia. Então, nós vamos ver aqui como a teoria de Marx é aplicada aqui, como foi que se deu isso ao longo da história, desde o surgimento dessa teoria no século XIX, e como é que essa teoria prevê as mudanças para a humanidade. Então, aqui, olha, Karl Marx ele queria que houvesse uma revolução proletária em cada país, os trabalhadores se unissem e tomassem o poder. Tomando o poder, surgiria, então, o socialismo, ou um Estado proletário, um Estado em que os trabalhadores era quem governariam. Através de quê? Da revolução, tomada do poder através da força, da guerra. E depois, os meios de produção desse Estado seriam de todos, administrados pelo proletário e de todos, meio de produção coletivo. Aí, Karl Marx previa também essa economia planificada por meio de um Estado, desse Estado operário, né, regido pelos trabalhadores, pelos operários, e isso seria um caminho, né, o socialismo seria um caminho para a chegada de quê? Do comunismo, que seria a última etapa do socialismo. Qual era a última etapa? Chegar ao comunismo, onde não houvesse a necessidade do Estado. Não precisaria mais de Estado, não haveria mais desigualdade, nem classes sociais. Chegaria, né, ao comunismo, onde todos seriam iguais. E não necessitaria mais do Estado para mandar no indivíduo ou para ser controlado por um grupo, mesmo que fossem os operários, para que todos tivessem o mesmo poder na sociedade. Então, vamos ver aqui. Nós vamos fazer aqui uma atividade, qual é? Arrastar cada modo de produção à sua imagem. Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui essa imagem. O que é que essa imagem ela traz aqui? Traz os escravos, né? Presos aqui, ó. E as sociedades que tiveram o sistema escravista, aqui, ó. A figura do homem romano e grego. Então, aqui essa imagem representa o modo de produção escravista. Essa imagem aqui é a imagem de quê? Do feudo, os camponeses, né? Cultivando aqui a terra, plantando, semeando, trabalhando.
Então, aqui se refere ao modo de produção feudal. Aqui nós temos outra imagem. Aqui é a indústria. A indústria fortaleceu o sistema capitalista. Então, aqui, capitalismo. Aqui nós temos o homem primitivo que caçava, coletava e pescava. E então nós temos aqui o modo de produção primitivo. Aqui nós temos uma imagem, né, dos trabalhadores e aqui representa o socialismo. Karl Marx ele disse: trabalhadores de todo o mundo univos. Então aqui representa a união dessa classe para fazer a revolução e tornar o Estado socialista, o governo socialista, por meio da revolução. Então aqui é o modo de produção socialista. E nós temos aqui o modo de produção asiático, que é uma imagem que tem os egípcios, né, os camponeses egípcios, os felazes, cultivando a terra, trabalhando aqui na agricultura. Então, modo de produção asiático, que era o Egito e a Mesopotâmia aqui. E essa imagem aqui, ela está dentro do modo de produção capitalista, que é a ideia de quê? De que o que move o mundo é o dinheiro. Tudo em torno de quê? Do dinheiro, né? Hoje em dia. Então, esse é o modo de produção capitalista. Então, esses modos de produção socialista e capitalista, eles existem nos dias de hoje. A maioria dos países são capitalistas e, como eu disse, alguns países aderiram às ideias de Karl Marx, como, por exemplo, a Rússia, que foi o primeiro país a fazer a Revolução Socialista e se transformar num país socialista. Mas, na própria Rússia, o socialismo ele veio a ruir, né, a entrar em decadência. E hoje apenas alguns países têm esse sistema aqui de produção. Então, obrigada por assistir e fim. Fiquem com Deus.